Imagine se você pudesse ler a mente das outras pessoas, mesmo sem elas falarem nenhuma palavra. Isso não seria fantástico? Isso é possível. E nesse vídeo bônus exclusivo você vai aprender exatamente como identificar se os seus softwares mentais estão sendo executados corretamente. Ou seja, se a pessoa está aceitando a sua história ou se ela está na defensiva. Basta que você saiba o que ela está pensando. E isso é possível através da leitura dos seus gestos. Então, o corpo diz muito a respeito das pessoas, do que elas estão pensando. A linguagem não verbal representa muitas vezes mais na comunicação do que a própria linguagem verbal, a linguagem das palavras, né? Agora, o interessante é que o comportamento humano reflete exatamente o que está no seu subconsciente, no cérebro emocional, no sistema límbico. Então, o nosso comportamento reflete o nosso estado emocional. E da mesma forma, mudanças no seu comportamento, mudanças fisiológicas, refletem mudanças de estados mentais. Por exemplo, quando você está com medo, seu coração bate mais rápido, suas pupilas dilatam, seus sentidos se aguçam para uma situação de corra ou lute, ou seja, desperta seu sistema instintivo. Agora, quando você está alegre, seu corpo se relaxa, você sorri mais, você se movimenta mais espontaneamente. Agora, quando você está triste, sua cabeça baixa, sua postura fica curvada, sua voz enfraquece. Quando a pessoa está mentindo, ela tende a se esquivar com os olhos, apontar o corpo em direção à porta, em direção à saída, colocar a mão na boca, coçar o rosto, piscar mais. Então você pode identificar mentiras, identificar o que as pessoas estão pensando simplesmente através da mudança do seu comportamento, da mudança do seu gesto. Algumas respostas são completamente automáticas, como por exemplo é o caso dessa resposta para o parceiro sexual. Quando você está em fase de procurar um parceiro sexual, automaticamente o seu cérebro ativa essa mudança fisiológica, que é o seu tônus muscular aumenta, sua bolsa nos olhos diminui, o peito projeta para frente, o estômago encolhe e a postura endireita. Então essa é um exemplo de resposta automática que nós temos quando estamos diante, por exemplo, de um possível parceiro sexual, né? Agora, o mais interessante é que o inverso também funciona, ou seja, se você mudar os seus gestos, mudar o seu comportamento, muda-se também o seu estado emocional. Então você pode fazer esse teste muito simples, apenas começa a sorrir, sorria mais vezes durante o dia, sorria sem motivo. Veja como o seu estado pode mudar. Se você está triste, simplesmente levanta, coloca música, vai dançar, muda o seu comportamento. Quando você muda o seu comportamento, você abre, você aumenta a sua tonação muscular, você levanta a sua cabeça, o seu estado mental também se altera. Então isso é comprovado cientificamente. Você pode aplicar para praticamente transformar a sua vida. Basta que você crie uma rotina, por exemplo, de transformar alguns comportamentos em hábitos, alguns comportamentos positivos. Quanto mais comportamento positivo você tiver, mais a sua estrutura emocional vai se habituar a esse novo processo. Mas vamos lá, Marcelo, vamos ao que realmente interessa. Quais são os padrões gestuais que você pode identificar e quais são as suas funções? Então, sabendo como identificar quais são esses padrões e aprendendo como ler a postura de uma pessoa é fundamental, pois apesar de ser uma coisa instintiva e natural, ou seja, nós fazemos isso automaticamente, nós não enxergamos isso normalmente se não formos corretamente treinados a observar esses padrões conscientemente. Então, quando você sabe o que está se passando, quando você consegue identificar os padrões através da sua consciência, você ganha uma vantagem estratégica na comunicação. Por quê? Porque você sabe o que a outra pessoa está pensando. E isso é fantástico. Mas como isso funciona exatamente? Como eu posso ler os gestos para conseguir antecipar um evento graças ao comportamento atual? O que eu devo observar? São 3 coisas muito importantes, você precisa anotar isso, é fundamental. Primeiro, não se trata apenas de ler o gesto, mas sim a forma como ele é feito. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, se a pessoa está falando uma coisa e o seu gesto não corresponde,
O gesto, naturalmente, está falando a verdade e a pessoa está mentindo. Então, a relação verbal entre o que é falado e o que é demonstrado nos gestos é muito importante, porque é através dessa congruência que você vai identificar se a pessoa está falando a verdade, por exemplo, ou não, se ela está entrando na onda ou não, né? Então, outra coisa, ler um gesto não é identificar a pessoa, falar assim, nossa, eu sei tudo da sua vida só porque eu vi esse gesto que a pessoa fez. Claro que não. É preciso ler o conjunto dos gestos para conseguir compreender todo o contexto. Um gesto só é como uma palavra. Ele não vale nada sem uma frase, né? Sem um contexto. Então você precisa ler o conjunto de gestos para conseguir identificar realmente o que está acontecendo. Outra coisa é o contexto e o ambiente. Muitas vezes as pessoas fazem gestos que não correspondem, mas simplesmente por causa do ambiente. Exemplo, uma pessoa pode estar de braços cruzados, não porque ela está fechada para o que você está falando, mas porque ela está com frio, né? Então é muito importante saber identificar o ambiente. Então, identifique a relação verbal e não verbal, identifique o conjunto de gestos e identifique o ambiente onde isso está sendo observado. Agora vamos lá. A primeira coisa que você precisa aprender a observar na dinâmica social é a questão do território individual. O que é o território? Nós temos zonas que nos definem. Por exemplo, o território de cada pessoa varia de acordo com a sua personalidade e cultura. Mas ele divide geralmente em zona íntima, que é de 14 a 46 centímetros, que é só para namorados, animais de estimação, família. Zona pessoal, que é a distância que você senta, por exemplo, na mesa dos seus amigos, a distância que você se mantém num cumprimento, num aperto de mão. Tem a zona social, que é para não conhecidos em geral, e a zona pública, parques, praias, você se mantém uma distância maior. Então, essa zona íntima, ela é muito importante, porque quando você consegue entrar na zona íntima de alguém sem causar desconforto, você está ganhando acesso ao seu cérebro, né? Agora, já viu aquelas pessoas que às vezes elas invadem sua zona íntima e você se sente desconfortado? Então, isso é péssimo. Quando você percebe que a pessoa está em desconforto porque você entrou na zona íntima, é uma forma também de ler como a mente dela está, né? Se ela está aceitando demais a sua ligação, né? Se você está entrando dentro da zona íntima, ou se ela vai bloquear isso. E eu vou te mostrar como isso é feito, por exemplo, através dos apertos de mão, através da aproximação. Vou mostrar exatamente como isso funciona, a questão da zona íntima. O que mais? A triangulação é extremamente importante na dinâmica social. Como que nós nos relacionamos com as outras pessoas? Então, nessa imagem aqui, por exemplo, você pode ver que essas duas pessoas estão apontadas, essa mulher está apontando para esse homem está apontando para a mulher, enquanto esse cara está fora da conversa. Apesar de ele estar virando o rosto para a direção dele, ele está fora da conversa. Então, a triangulação, na verdade, aqui é só ponta a ponta, é só entre os dois, e ele está fora da conversa. Agora aqui, quando nós temos uma triangulação, dá para se observar claramente a interligação entre as três pessoas nessa dinâmica. Aqui também você vê a exclusão, né? É como criar um bloqueio. Ele está fechando a comunicação em relação a ele, apontando o corpo em direção da mulher e a mulher também apontando em direção a ele. Então aqui você pode ver também o apontar do pé, o apontar do joelho, o apontar do rosto, o apontar do tórax. Tudo isso indica gestos que refletem o que está acontecendo, por exemplo, nessa situação, né? Que é bem claro de se observar. Esse cara está rejeitado na conversa enquanto os dois estão interagindo. Vamos mostrar mais alguns fatores mais importantes. Cada gesto tem o seu significado, né? Então, o que nós vamos observar são as mãos, o movimento das mãos, braços, pernas, cabeça, boca, olhos e a direção para onde o corpo está apontado. Então, anotem isso. Vamos começar com as mãos. As palmas das mãos, movimento da parte de mãos, polegares, mãos nos rostos, mão na cabeça, mãos nos quadris e mão em objetos. Vou te mostrar o que cada um significa. Palma das mãos. Sempre que você mostra as palmas da mão, você está querendo mostrar verdade, honestidade, lealdade. Ou seja, eu não estou segurando nenhuma arma. Veja, eu estou aberto, eu estou te mostrando minha honestidade. Então, isso é fantástico, e esse comportamento vem também da questão dos primatas. Os primatas também fazem isso. Assim como, por exemplo, essa questão de
Como cumprimentar alguém, por exemplo, o movimento. Quando você cumprimenta alguém com a palma da mão para baixo, você está mostrando submissão. Quando você tem a palma da mão para baixo, quer dizer, é autoridade. Quando tem a palma da mão para cima, submissão. E quando você aponta alguma coisa, você literalmente está direcionando a mente lógica, direcionando o neocórtex, está tendo controle da atenção, controle do foco. Então, sempre que você aponta, você usa aquele sistema de estimular o neocórtex a observar alguma coisa. É o famoso truque do mágico. Você aponta para um lado e cria o processo subconsciente do outro, né? Então, apontar o dedo é uma forma de direcionar a mente, de distrair, de apontar para algum ponto importante. E a questão de como a mão é movimentada, por exemplo, no aperto de mão, mostra se você é uma pessoa submissa ou uma pessoa autoritária. Então, uma das formas mais agressivas, por exemplo, de se iniciar uma saudação é estender as mãos estender os braços com as mãos para baixo. Isso mostra grande agressividade, grande autoridade. Então, se a pessoa te cumprimenta, se você cumprimentar a pessoa com as palmas para baixo e a pessoa chegar com a palma para cima, isso significa que você tem autoridade sobre essa pessoa. Isso é muito comum na questão dos primatas e macacos também. Você pode ver isso, por exemplo, no filme O Planeta dos Macacos. O macaco dominante, ele coloca a mão com a palma para baixo e os macacos dominados vêm e coçam a mão dele por baixo. Isso. Então, tem também o aperto de mão, luva, ou de político, que é quando você segura com as duas mãos, que é tipo mostrando também confiança, mostrando você está segura comigo, né? Então, é o aperto de mão político, a luva. Temos o aperto de mão que é escalando o território íntimo. Você lembra que eu te falei que nós temos um território? Então, quando você aperta a mão e vai escalando o braço, por exemplo, você segura com a outra mão os pulsos, mostrando autoridade, aí você vai para o ombro, então você está escalando o acesso, ou seja, você começou um aperto de mão normal e foi ganhando acesso na zona íntima da pessoa, dessa forma você está ganhando autoridade. Esse é o que nós chamamos de aperto de mão do hipnólogo, ou seja, um aperto de mão que vai ganhando acesso, né? E eu vou te mostrar depois, no bônus especial, o famoso aperto de mão do Milton Erickson, que é uma das formas mais poderosas de se iniciar a execução dos seus softwares mentais, pegando a pessoa completamente desprevenida durante o aperto de mão inicial. Os polegares para fora do bolso, os polegares no cinto, geralmente demonstram uma atitude agressiva, uma demonstração de grande energia sexual. Então, é um apontar, né, para o seu órgão genital, geralmente. Os polegares demonstram geralmente essa atitude agressiva, quando estão fora do bolso. Outra coisa, também demonstra atitude agressiva quando você está com os braços cruzados, os polegares para cima. O sorriso dele também aqui demonstra um pouco de deboche, uma atitude bastante agressiva nessa imagem. Mãos no rosto, ou seja, ninguém ouviu, ninguém falou, ninguém viu. A famosa metáfora dos 3 macacos. As mãos no rosto geralmente mostram mentira, escondendo a verdade, né? Então a mão na boca representa o quê? Você está escondendo a verdade, provável mentira. Mão também tocando o nariz, esfregando os olhos, tudo sinal de mentira, sinal de dissimulação. A mentira foi descoberta, então você sempre puxa o colarinho, né? Então, quando você vê esse gesto, peça para ele explicar novamente, provável mentira. Outra coisa, esse já é um sinal de desconforto e insegurança, quando você começa a arrumar, por exemplo, a gravata, é um sinal de desconforto. Temos também a pulga atrás da orelha, a famosa pulga atrás da orelha, que pode significar dúvida, um tipo de insegurança, não está tão certo em relação àquela ideia, então você coça um pouco o pescoço. Mãos na cabeça, quando você coloca as mãos praticamente segurando a sua cabeça, isso significa tédio, cansaço, você não está tão animado, né? Já a mão com o dedo indicador, esse aqui é clássico dos pensadores, né? A posição do pensador, a mente está longe, geralmente significa que a pessoa está em alguma forma de pensamento abstrato, está tendo uma viagem, né?
que nós dizemos. E, claro, esfregar a cabeça, para coçar a nuca, geralmente sinal de frustração, de algum tipo de pessimismo. E o gesto do dominante, né, do espaçoso, ou seja, quando você é espaçoso, coloca a mão atrás da cabeça, pega o maior espaço possível, você está mostrando confiança. Isso também tem a ver com a questão das zonas, né? Ou seja, algumas pessoas são extremamente espaçosas. Quando você mostra que você tem muito espaço, mostra que você está com uma atitude dominante, ou seja, sua zona íntima está grande, está expandindo. Eu vou mostrar isso mais para frente também. Mãos nos quadris é a famosa posição do Superman, a posição do herói, para o alto e avante, ou seja, ele está pronto para agir. Se você conseguiu fazer uma pessoa chegar nessa posição, é porque ela está pronta para agir, vamos em frente. Os braços, vamos analisar com os braços. Os braços abertos sempre indicam o que? Receptividade, ou seja, ele está aberto, né? Os braços fechados, cruzar os braços significa uma atitude defensiva, uma atitude negativa. Fechar os braços e fechar também os punhos significa muita agressividade e intolerância. Fique esperto se você vê alguém nessa situação que ele está pronto para atacar. Temos também o cruzar de braços disfarçado, que é quando você segura um objeto com as duas mãos. Geralmente você está protegendo o seu ventre, mostrando um certo sinal de insegurança. O movimento das pernas, como pernas abertas ou arreganhadas, ou seja, você na famosa posição pavão, indica abertura, né, dominância. Já a posição fechada, pernas cruzadas, geralmente mostra uma atitude defensiva ou mesmo restritiva. Você quer ficar privado, né? Outra atitude negativa, que mostra também desconforto, é quando você cruza os tornozelos, mostrando uma forma de realmente de desconforto. Você não está sentindo bem naquela situação. Aqui nós temos uma imagem que também representa o apontar do pé, ou seja, onde você aponta a perna, ela está apontando a perna para ele está apontando a perna para ela. Então isso representa sinal de interesse, a famosa triangulação. Você está mostrando através do seu corpo para onde o seu interesse está, né? Para onde o seu foco está indo. As pessoas em desconforto, pessoas que estão mentindo, geralmente vão tender a apontar o corpo também para a saída, para a porta, ou seja, querem fugir, né? As pessoas que estão mentindo. Movimentos da cabeça. Olhar para cima geralmente é um sinal de positividade, pode significar arrogância e também superioridade, né? O famoso nariz empinadinho. Pescoço para o lado já significa outra coisa. Depende, claro, do contexto, mas o pescoço do lado ele é um sinal de vulnerabilidade, quando você está expondo a sua artéria, né? No caso a aorta aqui. Então, pescoço para o lado geralmente é um sinal de submissão, mostrando que você está vulnerável. Se você quiser fazer as pessoas confiarem mais em você em alguma coisa, você pode fazer essa questão de inclinar o pescoço, é uma forma de dissimular uma submissão, uma conformidade. Já a cabeça para baixo, o padrão é tristeza ou pensativo, uma ligação emocional. Boca. Sempre que você coloca alguma coisa na boca, como por exemplo colocar um óculos na boca, um cigarro, isso mostra uma forma de insegurança que procura se lembrar de uma sensação de conforto da amamentação. Então esse é um comportamento condicionado que vem da nossa amamentação como mamífero, né? Então você coloca alguma coisa na boca para sentir aquela segurança de quando você estava mamando, literalmente. Isso é comprovado. Então, outra coisa, fumar jogando a fumaça para cima geralmente mostra positividade, enquanto fumar jogando a fumaça para baixo, um certo nível de negatividade. Temos também na boca os tipos de sorriso. Cada sorriso diz alguma coisa, né? Então nós temos o sorriso meia boca, né? Que é aquele sorriso desconfiado, aquele sorrisinho, né? Temos o sorriso segredo, que é quando você sorri com a boca fechada. Temos o sorriso real, que é o sorriso que franze os olhos, quando a pessoa está rindo de verdade, ela vai abrir a boca ao máximo, um sorriso primata mesmo. Então, cada sorriso indica também uma forma de expressão, né, emocional. Os olhos.
Piscar demais ou esquivar os olhos, claro, sinal de mentira. Agora, muito importante sobre os olhos é para onde os olhos vão, né? Então, quando você olha, por exemplo, os olhos vão para o alto, quando você vê uma pessoa olhando para o alto à esquerda, ou seja, você está percebendo, se fosse ver você, né, você teria que ver você no espelho. Então, quando você vê alguém olhando para o alto e à esquerda, ou seja, olhar para o alto à esquerda, significa que ela está criando alguma imagem visual, está imaginando alguma cena. Para o alto e para a direita, ela está se lembrando de alguma cena visual. Ou seja, quando você olha para a direita, você está se lembrando. Não você, né? Quando você vê alguém, na verdade, olhando para a direita, ela está se lembrando. Quando você vê alguém olhando para a esquerda, para o alto, ela está criando. Da mesma forma, quando a pessoa olha para o meio, para a direita, significa que ela está lembrando de algum som. Agora, quando ela olha para a direita, para a esquerda, no meio, ela está criando algum som. Quando a pessoa olha focadamente no centro, significa, para um ponto vazio, significa que ela está com alguma imagem memorizada. Tá? É uma forma de pequeno transe, um estado de sugestibilidade quando a pessoa está olhando para o vazio. Agora, quando a pessoa olha para baixo, à esquerda, significa que ela está com alguma ligação sinestésica, uma ligação emocional. Então, a famosa conversa interna, conversa consigo mesmo, é quando a pessoa olha para baixo. Então, você pode identificar muitas coisas quando a pessoa, principalmente, olha para baixo. Porque para cima e para lateral, você tem que estar bastante perto para conseguir observar claramente as mudanças. Você tem que estar bastante atento. Então, quando você está fazendo um exercício de hipnose, você consegue observar isso, mas quando você está distante é mais difícil, né? Agora, quando a pessoa olha para baixo, geralmente é um sinal de que ela está tendo algum contato emocional, conversando com ela mesma, tendo alguma ligação emocional. Agora eu quero dar uma dica para facilitar, porque você viu vários gestos, você viu várias coisas que significam, quais são os significados de vários gestos. Claro que existem muito mais gestos, eu quis dar uma visão bem ampla, né, de como que você pode observar fatores principais, como por exemplo, braços abertos, braços fechados, pernas fechadas, direção do corpo, apontar. E para facilitar isso tudo, existe uma metáfora, que é a metáfora de você pensar que todo ser humano tem 3 animais. Ele é formado pelo boi, que é a parte sexual e o estômago, o leão, que é o peito, o tórax, e a águia, que é a cabeça. Então, quando você pensa nesses 3 animais, você pensa que o homem é o controle desses 3 animais. E esse é o grande segredo da esfinge. Muitas pessoas não sabem qual é o segredo da esfinge. A esfinge foi criada exatamente para mostrar essa característica humana. Ou seja, cabeça de águia, o peito de leão e o corpo de boi. Ou seja, o boi tem atração sexual, comida, fome, sobrevivência, luta. O eu, a expressão artística, a personalidade, a força, né? E a cabeça, a intelectualidade, a mente, a criatividade. Então esse é o segredo da esfinge. Então aqui nesse caso, você vê, por exemplo, ele está falando sim com a cabeça direcionada, falando não com as mãos, mas sim com a parte do estômago, né? Então aqui também nós temos alguns exemplos. Por exemplo, uma pessoa que mostra domínio, levanta a cabeça, ou seja, rosto levantado. Eu levanto sobre ti o meu rosto, sou seu Senhor. O olhar para cima, vejo-te lá das alturas onde eu habito. O tórax está avançado. A mão vai para frente para pegar, eu estou decidindo, a mão tá virada. Quando você vai pegar alguma coisa, ou seja, alguém está servindo e alguém está sendo servido, né? Então isso também é uma demonstração humana, né, de autoridade, de leitura gestual. Ele está firme, seguro nas pernas e a distância também da zona, né? Os sinais de submissão, o rosto abaixado, não encara, né? Claro, a mão virada com as palmas para cima, porque está servindo, as pernas geralmente inclinadas, mostrando que está esperando uma decisão, está pronto para sair dali e servir outra pessoa.
Aqui também nós temos outra imagem. Quando você coloca a mão nas coisas, por exemplo, você vê aquelas pessoas tirando foto, coloca a mão na Ferrari. Significa o quê? Significa que quando você coloca a mão em alguma coisa, significa que você está falando assim, cara, isso aqui é minha propriedade. Então aqui, esse cara aqui está todo apontando a parte sexual, o boi assintoso, ó, quero essa aqui. A mão já dominei uma. A roupa, né, o famoso efeito pavão chamando a atenção. Enquanto nesse casal aqui você vê o cruzamento da perna, né, a mão dele está na perna dela, mostrando que é dele. A mão direita, né, mostrando também que ela quer ser protegida, que é a dona. E os joelhos unidos, mostrando que estão unidos. Então, você sempre coloca a mão nas coisas que você quer mostrar que é sua propriedade. Aqui também nós temos outra demonstração, por exemplo, o rosto inclinado, apontando, rosto, a mão leve acariciando, mostrando que aceita, né? E a mão leve pressionando, mostrando que quer junto, ou seja, que diminuir o espaço da zona íntima, né? Nós temos sinais novamente aqui de firmeza, que é o peito eu firme, os olhos nos olhos, estou contente, me interesso, mão firme, um aperto de mão, enquanto uma pessoa fraca não olha os olhos, abaixa o tórax, deixa a mão frouxa, pega aquele aperto de mão de fraquinho, passa direto. Então, é muito claro, muito fácil observar todos esses sinais. Só que você tem que estar bastante atento. E a partir do ponto que você começa a observar mais essas leituras gestuais durante o seu cotidiano, no seu dia a dia, você vai começar a perceber com mais frequência e vai facilitar essa habilidade. Então, quando você entrar em um processo de comunicação, você tem uma vantagem desleal simplesmente por saber o que a outra pessoa está indicando. Então você sabe quem está interessado em quem, quem é o chefe, quem não é, graças ao comportamento e à forma como as pessoas estão dispostas na dinâmica social. Então, esse vídeo é fantástico, é sensacional, porque ele mostra como você identifica os padrões de comportamento, os padrões gestuais. E outra coisa, como você já entendeu, você pode usar a mudança dos seus gestos também para mudar a sua vida. Ou seja, basta que você mude o seu comportamento. Eu vou te mostrar como é o comportamento do hipnólogo. Vou mostrar mais para frente no decorrer dos módulos. Eu vou mostrar quais são os sinais que você pode usar para mostrar, por exemplo, autoridade e já chegar com um certo nível de dominância sobre qualquer tipo de comunicação. Então é muito simples fazer isso. É só erguer a águia para cima, estufar o leão e deixar o boi bem confortável. Então é isso que você faz na hora que você vai mostrar a autoridade, entrar em algum lugar com a dominância, né? Então espero que esse vídeo tenha sido bastante útil, vamos acompanhando o decorrer dos módulos. E não se esqueçam de ver os exemplos e também façam os exercícios. Tem várias imagens aí para você identificar essas nuances da dinâmica social. Muito obrigado pelo seu tempo. E aguardem o próximo vídeo.